Tá começando mais um Procast, nosso podcast sobre protagonismo e empreendedorismo aqui na cidade de Bonito. E hoje estamos aqui no Hotel Piramiúna. É um hotel que fica localizado a 5 quadras aqui da Praça da Liberdade, bem centralizado, e que nos cedeu o espaço aqui para hoje a gente conversar, bater um papo com o nosso convidado do nosso podcast de hoje. E no episódio, nós vamos conversar, nesse terceiro episódio da segunda temporada, né? Nós já estamos na segunda temporada, nós vamos conversar aqui com o Marcelo Zucolotto, ele que é proprietário da MZL Segurança Eletrônica. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado, boa tarde, Anivaldo. Obrigado por ter dado essa oportunidade para a gente estar aqui falando um pouquinho sobre nós, sobre a nossa empresa. Agradeço mesmo de coração, agradeço a Deus por poder estar aqui também junto com vocês. Maravilha, obrigado, Marcelo. Obrigado também a Marielle que nos ajudou nessa empreitada aqui pro Marcelo aceitar o nosso convite, né? E antes da gente conversar, Marcelo, eu quero pedir para nossa audiência que dê o seu like nesse vídeo, que compartilhe com mais pessoas, né? Para que esse conteúdo, esse bate-papo que a gente vai trocar aqui uma conversa, uma experiência aqui com o Marcelo, para que esse conteúdo chegue a mais pessoas também, né? Também peço para que vocês, se puderem entrar lá no nosso canal no YouTube, né? @Protagonismo em Foco. Então, todas as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, né? @Protagonismo em Foco. Você se inscreve lá no nosso canal no YouTube, ativa o sininho e toda vez que a gente subir lá o nosso bate-papo, você vai ser notificado, tá bom? Isso é muito importante para a gente, então dê esse apoio lá, tá? E para a gente começar esse bate-papo aqui com o Marcelo, eu quero pedir para que você compartilhe um pouco sobre você, Marcelo. Quem é o Marcelo, para as pessoas que não te conhecem? Bom, se começar lá de trás, lá da época de criança, fui uma criança arteira como qualquer outra. Também estudioso, graças a Deus, eu consegui estudar bem, consegui ser criança, consegui brincar. Comecei a trabalhar até jovem também, e agradeço a Deus por ter conseguido isso. Comecei a trabalhar com meus 14 anos, não falo que foi fácil. Não foi, até para mim conseguir trabalhar foi difícil. Sério? Sério, na época, foi logo quando começou aquela ideia, olha, criança não pode trabalhar. Para mim é um grande erro isso. Eles falavam que atrapalharia no estudo e tudo, pelo contrário, eu consegui até me destacar na época. Olha só. Eu levei até meus boletins na época que o pessoal do conselho exigiu, falou, não, você tem que trazer seu boletim aqui depois para mostrar como que você tá. Eu levei o primeiro, segundo, terceiro bimestre, não precisei levar mais. Ele falou, não, tá ótimo. Pelo contrário, eu me esforcei mais ainda. Sim. E eu conseguia dividir. E até o que eu falo, hoje eu tô nesse ponto que eu tô, foi graças a esse meu primeiro emprego que eu tive. Eu trabalhei com o Éder da antena parabólica. O Éder ainda até hoje, até acho, hoje, né? Ele trabalha com antena parabólica, ainda, né? E um dos melhores. Nossa, que legal. E ali foi meu pontapé inicial, pra chegar onde eu cheguei, tudo começou ali. Eu já tinha trabalhado com meu pai antes também, ajudava ele com a tapeçaria dele. Só que, sinceramente, cheguei a fazer bastante coisa, tava fazendo até bem. Só que eu não me identifiquei muito ali com aquela parte, com aquela área. Por quê? Eu conseguia montar, eu desmontava, meu pai cortava, costurava, fazia tudo. Mas chegou no ponto que quando eu tinha que cortar e costurar, não entrava. Travava, não conseguia. Aí foi quando apareceu a oportunidade com o Éder, que ele falou, tô precisando de gente. O pai falou, vai lá dar uma mão pra ele. Era pra mim ficar uma semana, fiquei um mês, foi indo. Quando eu vi, tinha 4 anos. Caramba. Olha só, e aí você foi aprendendo ali com ele também mexer nessa área. Na área, que eu comecei na parte de antenista, né? A gente mexia só com antenas, parabólicas, parte de TV. Aí depois eu saí, fui trabalhar em outra área, trabalhei como gazeiro, entregador de gás. Fiquei um bom tempo ali também. Aí depois também surgiu uma oportunidade na rádio com o Osir Bigaton. Trabalhei de locutor lá na Lagoa Azul. Algumas pessoas devem lembrar dessa época. A gente até estava comentando aqui antes, né, da gente iniciar o podcast, que eu lembro, né, do Marcelo lá na bonita da FM Lagoa Azul, né? E você ficou bastante tempo lá, Marcelo? Fiquei quase 6 anos lá na Lagoa Azul. 6 anos. Passei por quase todos os horários. O único horário que eu só fiz uma vez lá, cara, até falo, foi o do Ramon. Olha. O Ramon podia estar chovendo, podia estar doente, podia ser o que for, ele estava lá. Mas os outros horários eu fiz todos eles lá junto. Fiquei à frente da rádio. Foi até a minha primeira parte como empreendedor ali, assim, para ter uma ideia geral de como administrar, foi ali.
por alguns motivos particulares, na época o Ocir não pôde estar lá junto, então foi quando eu assumi a rádio. Apesar que no gás também eu tomava conta, era meio que um Severino no gás também. Teve uma época que o meu patrão falou, ó, se vira. Que bom. Já confiava no seu Já trabalho. confiava no trabalho, graças a Deus. A gente sempre procurou trabalhar o mais certo possível. Agradeço a Deus, a educação que meus pais me deram também, que isso sempre foi muito importante. O apoio que eles sempre me deram também. Legal. E, Marcelo, você, na verdade, a naturalidade sua não é daqui de Bonito, né? Não, naturalidade, mas já se considera bonitense, né? Sim, eu me considero, porque eu vim pra cá com 1 ano e 9 meses. 2 anos, vamos colocar. Mas eu sou de Linhares, Espírito Santo. Ah, que legal, bacana. E aí, durante essa trajetória que você passou com o Éder, né? Aí depois você passou lá pela rádio, teve essa experiência que, de certa forma, também te instigou. Você acredita que isso te instigou a também, depois, posteriormente, a ser um empreendedor? Sim, sim. Eu vou até falar um dos detalhes aqui. Eu teve uma época que vamos falar assim, eu tava estacionado, tava estagnado. Eu falei, ó, tô nesse ponto aqui, tá bom demais. O famoso, tô morando com a minha mãe. Entendi. Então eu morava em casa, tinha meu apartamento separado, construído no fundo da casa da minha mãe. Minha mãe até na época eu ia construir fora, minha mãe falou, não, não faz isso, fica aqui. Você quer seu cantinho? Vai lá, constrói lá seu cantinho lá no fundo. Realmente eu fiz, minha irmã fez também, nós ficamos lá no fundo. E ali eu estagnei mais ainda. Não vou nem mentir. Pra mim tava tudo bom. É uma parte errada da gente, né? Nós chegamos num ponto e falamos, não, aqui tá tão bom, vamos ficar aqui quietinho. Tão confortável. Tá tão confortável. Né? E aí foi até chegar a minha musa inspiradora. Olha, que maravilha. Ela te tirou da zona de conforto. Ela me tirou da zona de conforto. Foi bem isso mesmo. Ela tava fazendo faculdade em Campo Grande, a gente mantinha aquele namoro à distância. Só que aí chegou naquele ponto e falei, opa, eu não posso ficar mais aqui, né? Eu tenho intenção de formar minha família, só com o que eu ganho não vai dar. Vou ter que voltar. Aí foi onde eu voltei com aquela parte lá que eu aprendi com o Éder, que foi mexendo com parabólica. Só que nesse meio tempo, eu já tinha sofrido um acidente também. Sofri um acidente de moto, quase perdi a vida. Algumas pessoas sabem, outras não. Nossa. Mas sofri um acidente que hoje eu tô vivo, graças a Deus. Eu falo a Deus, eu gosto de citar muito isso, porque eu realmente acredito em Deus. Tem gente que não acredita, e para essas pessoas que não acreditam, eu deixo até aquele coisa. Eu sou um milagre de Deus. Se eu tô aqui vivo, é por causa de Deus. Porque até hoje eu não vi uma pessoa que sobreviveu a uma pancada de 160 km por hora numa moto. Meu Deus. Viveu novamente. Vivi novamente, Eu posso dizer que você comemora 2 vezes o aniversário. É verdade. Teve a data que eu nasci e que eu renasci. Caramba. Infelizmente é uma outra coisa que eu até vou citar aqui, que é sobre o alcoolismo. E aconteceu isso comigo porque tem uma outra pessoa que estava bêbada e bateu em mim. Nossa. Fazendo racha com outra pessoa. Mas isso aí é coisa do passado, graças a Deus estou vivo, só agradeço. Passei por 1 ano de tratamento. E nesse período de 1 ano, foi quando eu comecei a estudar um pouco mais. Que foi quando eu estudei um pouco mais sobre antenas, aí eu vi as tecnologias estavam mudando, na época estava saindo analógico, estava entrando digital. E a partir dali eu comecei a olhar também, que tinha esse ramo do CFTV. E eu gostei. E comecei a estudar. O CFTV é a central de... CFTV é a parte de câmera, sistema fechado de TV. Sim, sistema fechado de TV, né? Aí... Depois disso dali eu estudei um pouco, eu gostei, aí eu comecei a entrar nesse mundo da tecnologia eletrônica. Aí eu comecei a ver sobre a cerca elétrica, aí eu já fui vendo sobre interfonia, tem algumas outras áreas que eu vi, não me interessei muito, acabei não indo. E foi aí que foi surgindo. Aí nesse período ali, eu fiquei ali à frente da rádio também, que nesse mesmo período o Ocir teve que se afastar. E como eu realmente fiquei muito machucado na época do acidente, voltando lá de novo. Mas com 4 meses, como a rádio não demandava um esforço muito grande, pra mim tava tranquilo. 4 meses já conseguia sentar de novo, tava lá à frente da rádio e nesse período que sobrava um tempinho entre um coisa e outra, tava lá estudando. Tanto é que a rádio foi a minha escola de EAD. Sim, olha só. Que bom, teve algumas vantagens. Que bom, bicho, teve muitas vantagens. Eu falar a verdade, eu tenho que agradecer a todos os lugares que eu passei. Claro, porque ali eu aprendi muito. Aprendi com todos os meus patrões. Inclusive aprendi com um do gás.
Que ele falou, cara, você tem o seu salário, mas eu vou te dar um incentivo a mais, eu vou te pagar comissão. Uhum. E ali que eu fui aprendendo um pouquinho sobre como também fazer isso lá na frente. Eu sempre pensei, se um dia eu for empresário e tiver meus Uhum. funcionários também, quero pagar comissão para eles. Ah, sim. Porque eu vejo que aquilo me incentivou, me ajudou, porque eu Claro. corri atrás também. Sim, Porque eu também. falava, muita gente pensa daquela maneira, né? Não sei se eu não ganhasse comissão, eu não ia fazer, porque eu sempre gostei de me esforçar. Mas Uhum. aquilo me ajudou. Também, né? É uma Ajuda forma mais de. ainda, né? Porque falava, cara, se eu correr atrás e meu patrão ganhar mais, eu também vou ganhar. Uhum. Cara, era pouca Claro. coisa, era 50 centavos por bujão que eu ganhava. Uhum. Só que chegou num ponto que a gente tava vendendo 1.000 bujões de gás. Ó. E naquela época meu salário era R$ 500. Isso que eu já ganhava um Uhum. salário e meio. Uhum. Então, Então já eu é um. dobrava o meu salário com essa Sim, comissão. caramba. E Então aí isso também foi algo que você algo posteriormente implantou também, né, implantei na minha na sua empresa. empresa. Sim. Ah, que legal. Mesmo antes de empresa, até as pessoas que Porque você. trabalhavam comigo, que eu contratava como diarista, eu falava: olha, eu vou te pagar tanto aqui pela sua Hum, diária, mas eu vou te pagar uma comissão também pra gente poder hum. fazer esse serviço. A sua diária é Ah, tanto, mas você vai ganhar um bacana, pouquinho a mais legal. pra isso. Sim, legal. Eu tive até funcionários que falaram: Marcelo, eu prefiro ganhar uma comissão fixa, então. Não quero nem que Ah, você me pague salário, não quero que você me pague diária, eu quero uma comissão. aham. Falei: não, legal, vamos fazer. Eu sempre Aham. gostei disso. Eu quero que o meu funcionário fale: olha, como você se sente mais à vontade? Sim. Eu não sei se eu tô certo ou tô errado Aham. nisso, porque em alguns pontos eu vi que não é todo mundo que sabe lidar com isso. É, isso é verdade. É, não é todo mundo mesmo. Prefere só apenas aquele fixo ali e E pronto, acabou, né? eu prefiro isso. É, E infelizmente tem uma coisa que eu falo, tem gente que não sabe ganhar dinheiro também. isso é verdade. Tem pessoa que vislumbra, principalmente o comissionado, porque tem Uhum, um mês que ele ganha bastante, mas tem um mês que ganha menos. E uhum. a partir do momento que ele pegou 2, 3 meses direto ganhando um salário altíssimo, ele acredita que o resto da vida dele vai ser aquilo É, ali. E já faz a dívida tudo em cima daquilo. sim, aí já projeta já Inclusive, eu perdi alguns funcionários bons por por isso. esse motivo. Por esse Ah. motivo, infelizmente. Então aí você tem uma, vamos dizer que uma certa vantagem e uma desvantagem. Sim, Mas depende muito do próprio colaborador, se ele entende isso, né? Se ele sim. consegue entender isso. E aí entra aquele detalhe. Eu, Aham. particularmente, sempre gostei de ouvir o que as pessoas têm para me oferecer. Uhum. Mas aí você tem que filtrar se aquilo realmente serve para você ou não naquele Uhum. momento. E pode ser que Claro. naquele momento não serviu, mas lá na frente vai Lá no servir. futuro vai servir, Então a sem gente sempre dúvida tem que alguma. ouvir. E eu tive É. alguns funcionários que não souberam ouvir quando eu fui Uhum. explicar para ele. Eu É. falava: olha, eu já tô no ramo há um tempo, eu sei que Aham. dá, mas outros momentos não dá. Sim. E é uma outra coisa que eu sempre falei, eu sempre tive dos dois lados ali também. Eu já fui funcionário e Sim. depois eu fui patrão. É. Eu É, acho que isso que é legal também, né? Até tenho um corte no nosso Instagram da Janaína Amaro lá das Tech que ela falou isso, que ela hoje ela sabe, ela consegue ter essa visão de quando ela foi funcionária e como ela ah, é hoje, né, dona do negócio. sim, Então, também tem essa vantagem, vamos dizer assim, né, que você já sim, consegue ter esses dois os dois olhares, lados, os né? dois olhares, porque sempre tem aquela história, né? O funcionário sempre se acha injustiçado e fala: poxa, eu nunca sou valorizado. E o patrão também fala: poxa, o meu funcionário podia me valorizar um pouquinho mais. É, tem esses dois lados da moeda, né? Tem, só quem passa pelos dois sabe como realmente é. E na Aham. verdade você nunca sabe sempre, né? Porque cada caso é um caso. Exato, exato. E aí, depois disso, quando você. Aí você resolveu abrir a sua empresa. Sim. Mas antes era apenas de manutenções? Sim, eu só fazia pequenas manutenções, fazia instalações também. Na Ah, parte está. de parabólica eu fazia tudo. Uhum. Eu também fui eletricista, desculpa, mas também deixei de lado essa É, profissão. deixou. Acabei deixando. Vou até te falar um dos pontos. Eu sempre gostei de trabalhar fazendo o meu melhor. Aham. E muitos clientes não querem o melhor. Infelizmente, ele quer preço. É. Ele- Isso aí, infelizmente, nós teremos que concordar. Ninguém quer uma qualidade. Ele se preocupa mais em ter aquele preço naquele momento. É igual eu explicava. Eu falei: olha, se você quer preço, você vai ter lá na frente. É como uma empresa. Você não adianta você investir agora e achar que você vai ganhar. Isso vai servir Sim, lá na frente. exato. E a elétrica acabava sendo mais ou menos isso. Se você coloca um material bom agora, vamos dar um exemplo, um fio grosso, Aham. você vai estar economizando a tua energia. Mas se você coloca um fio fino, você vai estar economizando a hora de comprar. Só que isso vai É. te dar uma despesa tão grande na tua energia, principalmente no verão. Muitas pessoas falam: ah, minha energia subiu demais agora, eu tava pagando Uhum. 200, foi 600. Mas vai Uhum. olhar que fio ele tá usando. Isso é verdade.
Então tem isso daí também, né? E aí você decidiu, optou Decidi, por não, vou deixar de parar. lado. Eu tive alguns probleminhas que é bom nem citar, mas Uhum, resolvi que não tava bom ali. uhum, E aí eu fui nessa parte da antena, e ali foi evoluindo, aí eu já tava fazendo os cursos também, já da parte de tecnologia para segurança, e comecei a implantar. Aí uhum, comecei fazendo um cliente aqui, outro ali, uhum, e realmente é difícil, você é novo no mercado. uhum. Eu ainda tinha Isso uma vantagem, meu também. pai é muito conhecido, não sei se você conhece, meu pai é o Rolinho da Sim, Tapeçaria, então aquilo ali certo. me ajudou muito. Aham. Não posso falar que não. Por isso que eu às vezes falo, né? Cada caso é um caso. Às vezes a minha experiência não vai servir para você, mas pode servir para ele, como não vai servir para ninguém às vezes. Como Sim, a sua pode me ajudar numa parte, mas em outra não. sim. Às vezes a pessoa me pergunta, né? Fala assim: Marcelo, você se inspira em alguém? Uhum. Sinceramente, não. 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 Eu sempre procuro ver o que a pessoa faz de certo e o que faz de errado. Uhum. E aí Porque você filtra. E eu filtro, porque tem uma frase que a professora Didi, minha Aham. professora de história na época, ela falava o seguinte: a vida ela é muito curta para você errar e acertar tudo. Então aprenda com os erros e acertos das pessoas. É verdade. É Então mesmo. não adianta ir falar que a gente vai saber tudo também, a gente Uhum. nunca vai saber. Uhum. Falar Não. que eu sou o melhor também não posso falar. Vixe, tem muita gente que sabe muito mais coisa que eu, tem gente que Uhum. tem uma bagagem incrível. Uhum. Essas pessoas eu gosto de ver o que ela, aonde ela chegou, tudo, lógico. Eu acho Uhum. muito importante que na cidade nós temos vários exemplos de pessoas aí muito, muito bem sucedidas. Sim. Mas o meu exemplo, às vezes, se eu seguir o que ele fez, Uhum. talvez eu não chegue. É. Então a gente vai pegando o melhor deles, a parte que eles erram, as partes que acertam e Uhum. vão tentando chegar lá. Sim. E é o que nós estávamos falando aqui sobre o nosso, até um dos nossos objetivos é inspirar as pessoas que às vezes ou querem ser empreendedores também, ou que são protagonistas que a gente fala, porque ser protagonista independe da profissão, independe se ele é um empreendedor, né? É a pessoa que realmente busca os seus objetivos, que nem você. Já empreendia como um funcionário quando você passou pela Lago Azul, né? Quando você Hum. passou pela Depósito de Depósito de gás, que era Gás, né? Zegás antigamente, Sim. Então, quer dizer, depende muito da da pessoa, pessoa, como né? ela quer. É. Infelizmente, meu ex-patrão até ele falava. Ele falou pra mim na época, ele falou, você é um cara que pode ser que lá na frente vai ser empreendedor. Mas eu já tenho funcionários que vão ser funcionários pro resto da vida. Sim, Infelizmente a pessoa não quer empreender, ele sim, quer ficar na zona de conforto. E eu sim. sei como é, porque eu fiquei bastante tempo. Não, sim. E, é claro, é aquilo que a gente diz que existem muitos profissionais que se diferenciam, né? Não é nada de errado ser um colaborador, mas também esses Sim, colaboradores, geralmente aqueles que se destacam, conseguem crescer, né? crescer e aonde eles. Profissionalmente, né? Sim, até tem um detalhe. Nós temos um grupo de Uhum. instaladores. Aham. E tem uns empresários lá, esse tempo atrás, eu tava até falando, né? Falando, poxa, tá difícil você conseguir mão de obra hoje. Ah, Aí ele falou o seguinte, ele falou, realmente, eu tenho que pegar as pessoas, tem que capacitar, fazer isso, fazer aquilo. Só que aí entra um detalhe que ele falou legal. E eu gosto disso, que eu quero ver as pessoas crescerem também. Mas ah, ele falou, o funcionário que você tá reclamando dele que ele é ruim, esse vai ser seu funcionário pro resto da vida, por um detalhezinho ou outro. aham. Mas aquele cara que se destaca mesmo vai virar seu concorrente. Cara, É. eu fico feliz por isso, que eu também Sim, quero ver as pessoas claro. crescerem. Você vai Sim, ficar com triste, vai perder certeza. um grande funcionário. Mas, Exatamente. Mas é assim mesmo. E eu acho que muitas das vezes até algumas empresas se tornam formadores de de profissionais. profissionais, de empreendedores, enfim, né? Sim. Mas e Marcelo, aí você, quando você decidiu abrir a sua empresa, então você estava lá com a MZL Manutenções, Manutenções, mas não isso. tinha um lugar fixo ainda. Não, não tinha um lugar fixo. Na verdade, quando eu comecei a MZL, eu comecei informal de tudo. Totalmente. Aí só no outro ano que eu fui abrir meu MEI. Eu Aham. comecei como MEI, E aí já começa a parte de formalização, né? formalização da empresa. Aham. Aí só depois mesmo foi tendo um movimento legal, fui ganhando bastante clientes. E aí eu acabei me desenquadrando já do MEI. Olha, que bom, né? Que Por um bom, lado, né? graças a Deus, ixi, tem a parte ruim, porque É, falar a verdade, empreender não é fácil, principalmente quando começa aquele monte de imposto, de ser de cara leva um vai susto. surgindo. Sim, mas é legal, até eu estava falando, conversando um tempo aí com um empresário e ele falou assim,
é muito bom quando você começa sendo desenquadrado e aumentando, é sinal de que você Sim, está sinal que você está crescendo, né? crescendo. E Isso é bom. muita gente tem medo disso. É, Eu já tive também, exatamente. não vou te falar, eu já tive medo É, de desenquadrar, falar, nossa, será que eu vou agora. conseguir manter esse fluxo para manter essa empresa depois? Uhum, E até por a gente ter desenquadrado. E aí chegou alguns clientes meus que até estavam falando, Marcelo, a gente precisa de monitoramento na cidade. Até então, não tinha uma empresa que estava dentro da cidade. aham, Tinha empresas de fora que vinham prestar uhum, serviço aqui, mas não estavam aqui. uhum, E alguns clientes, graças a Deus também, agradeço isso, uhum. ganharam uma confiança muito grande em mim, que ficou naquele ponto. Eu me sinto lisonjeado, Sim, mas eu sei que as outras pessoas também são bem capacitadas. Falar, não, Marcelo, em claro. você eu confio, em outra eu não confio. Sim. Por um lado é bom pra mim, mas eu sei que as outras pessoas também são boas. Uhum, Ele falou, Marcelo, eu preciso disso. uhum, Eu falei, olha, hoje eu não tenho estrutura, não tenho nem cabeça para me montar uma empresa de monitoramento. uhum. E depois, quando nós passamos para MEI, a gente subiu um pouco ali, e o pessoal começou a me apertar: olha, eu quero, eu quero, eu Aham, quero, eu ah. preciso. Já estavam te Já demandando. estavam me demandando. Aí a gente já tinha um filho, chegou o segundo, e aí as despesas aumentam também. Aí do tempo. Aí falou: não, a gente vai ter que dar um jeito de expandir mesmo a empresa. É, tá certo. Aí foi quando chegou essa ideia que a gente sentei, conversei com a Marielle, a gente amadureceu e falou: não, vamos partir para essa parte de monitoramento também. Uhum. Foi quando a gente resolveu expandir. Aí a Ah, gente falou, não, legal. agora a gente precisa de um local físico. E Aham, foi crescendo. bacana, que legal. E hoje até tem uma pergunta aqui que é o que você oferece hoje na sua empresa? Você tem um monitoramento? O que mais que você oferece lá? Hoje, como você tem um local físico, Uhum. você também vende, Sim, tem nós, venda nós de temos os produtos produtos? lá. Na, só nessa categoria também que a gente Aham, trabalha. Você vai encontrar uma coisinha ou outra lá também, mas aham, é mais na categoria de segurança eletrônica mesmo. aham, O básico, né, que todo mundo conhece são as câmeras, alarme, aham, cerca elétrica, produtos de interfonia nós temos lá também. A gente uhum, também trabalha com cabeamento estruturado para melhorar o sistema de internet dos clientes. Às vezes o uhum. cliente reclama das empresas que fornecem internet, mas no final das contas ele não vê o que ele tem lá para poder Ah, distribuir. tá. É mais ou menos como o nosso asfalto. Vamos dar um exemplo bem básico. Sim. Não importa, se você tem um asfalto lisinho, perfeitinho, você pode pegar uma Ferrari ali e andar à vontade. É, Mas se você tem um asfalto todo esburacado e tem uma Ferrari na mão, não não vai adianta, adiantar né? nada, você não vai conseguir andar. É verdade, isso é mesmo. É. E a gente oferece esse serviço também. Ó. Você está com muito problemas, a gente pode melhorar esse problema. Não Aí, é só seu provedor de internet que está ruim, não. aí, ó, já segue lá, né? @mzl.segurança eletrônica, né? A Mirelle tá ali para Sim. confirmar, né, Mirelle? É isso mesmo, né? Tá ótimo. Mas então você tem hoje o foco é mais na segurança É, o eletrônica. nosso foco ficou em segurança eletrônica. Tanto é que a parte de TV, até peço desculpa para meus clientes, me perdoem, mas infelizmente eu não consigo atender. Por aquele Ah, detalhe que tá. eu falei ali atrás, falta mão de obra. Ah, E tá. eu já tentei ensinar e o pessoal não quer. Eu tenho Não. até medo de acabar essa profissão quando esses profissionais que já estão na área falam, olha, eu não quero mais. Entendi. E hoje Então, em dia, infelizmente, até os tem gente que está trabalhando na área, tem uns que começaram a desistir porque não quiseram se capacitar. é. Aí algumas profissões até a gente imagina que vai acabar desaparecendo Vai com o tempo, desaparecendo. né? Como a do Até meu pai, por exemplo, o ah, tapeceiro. Vê se alguém ah, quer aprender a profissão. já não quer mais, né? É muito difícil, né? É difícil. Extremamente E difícil. olha que a minha área é de tecnologia, é o que mais cresce. E É, mesmo assim é é verdade. difícil. Uhum, Tecnologia é uma das áreas que mais crescem hoje, tanto é que eu sim. acho que vai chegar um ponto que até a minha área vai ficar obsoleta. É, caramba, que coisa, hein? Marcelo, eu vou falar agora um pouquinho aqui, antes da gente dar sequência, eu vou falar Uhum. aqui dos nossos parceiros do Procast, né? Que são os nossos patrocinadores. Quero falar aqui sobre a Pimenta Doce Modas, né? @loja Pimenta Doce BTO. Da Cris Calistro, que inclusive teve no nosso episódio anterior, né? É uma loja especialista nos segmentos da moda masculina, feminina, infantil e acessórios. E também vou falar aqui da Luz Mentoria Empresarial, né? Que oferecemos mentorias na área de gestão e trabalhamos também com um sistema de gestão online para facilitar o controle
da gestão da sua empresa. Inclusive, o Marcelo, né, a MZL, o Marcelo e a Marielle, tem lá o nosso sistema também, né, do sistema gestor, que faz essa parte de controle. Então, já é, se vocês quiserem até saber se funciona mesmo, vocês podem até entrar em contato com eles lá também para saber se funciona mesmo, né? Pode sim, mas diga-se de passagem, é muito bom, a gente bom? gosta muito, ajudou muito na nossa empresa. Que maravilha, maravilha. Fico muito feliz. E a gente também é aquilo, a gente oferece algo que realmente atenda a necessidade, né? Eu acho que Sim. a gente tem que oferecer o produto que realmente compensa, né? Maravilha. Então, e você também que queira ser um patrocinador aqui do Procast, entre em contato com a gente no WhatsApp que vai aparecer aí no seu vídeo, ou então pode mandar um direct também no nossas redes sociais, tá bom? Marcelo, e hoje quais são os desafios mais significativos que a sua empresa enfrenta no setor de segurança eletrônica? Bom, acho que a primeira você já sabe, que eu já falei, né? Mão de obra. Mão de obra, a Essa, primeira. essa é difícil. A segunda que eu vou falar, isso é mais para regiões de interiores. Às vezes um cara de cidade grande vai ouvir eu falando aqui, eu falo, o cara tá falando bobeira, mas na cidade pequena o que que acontece? Muita gente não acredita que ela precisa. Uhum. Esse é um dos maiores desafios. A pessoa acredita que não precisa. Ela fala, não precisa. Bonito é uma cidade tranquila, pacata. Nunca vai acontecer nada. Ah, não aconteceu até hoje, por que que vai acontecer? Uhum. Esse é um dos detalhes. Sim. Aí, mesmo aqueles que acreditam, vai lá e faz. Fala, não, agora eu tenho minha câmera e tenho meu sistema de alarme. Agora não vai acontecer mais nada. Infelizmente, até foi por isso que teve essa demanda que o pessoal me pediu. Marcelo, eu preciso do monitoramento. Uhum. E o monitoramento nosso, como ele funciona? Nós temos um servidor dentro da nossa empresa. Uhum. E lá todos os eventos que acontecem, vamos falar da central de alarme primeiro. Se disparou o teu alarme, ele vai avisar no nosso sistema que o seu alarme foi disparado. A partir desse momento, nós vamos fazer uma análise. Se ele foi um disparo falso ou um disparo verdadeiro. Se existe uma pessoa lá ou não. E nós fazemos isso através de câmeras, que a gente também faz o vídeo monitoramento. Nós temos uma ronda virtual. Mas voltando aqui para a central de alarme. Disparou, ali a gente já vai tratar. Se a gente viu que tem uma pessoa lá dentro, nós mandamos uma equipe para lá. A pessoa vai ver o que está acontecendo. Infelizmente, nós não temos direito de abordar essa pessoa e vai ficar mais difícil agora devido ao nosso novo governo. Mas, a partir desse momento, nós comunicamos à polícia. Fala, olha, tem um indivíduo, está aqui dentro desse local. Se ele chegar a sair dali de dentro, nós vamos seguir ele numa distância segura. A nossa moto já é monitorada, nós sabemos onde que esse indivíduo está. E a partir desse momento a gente está comunicando à polícia. Fala, olha, ele está em rua tal lugar. Ele entrou em tal quintal e ficou por ali. Então a gente vai tentar pegar ele. Só que o intuito principal da nossa empresa não é esse. O intuito da nossa empresa é impedir dele entrar. Aí que entra o nosso sistema de ronda virtual, que nós trabalhamos com as câmeras. Legal. Com a ronda virtual, o que a gente vai fazer? As câmeras que você tiver em volta da tua casa, do teu comércio, ela já vai estar dando alertas lá pro nosso sistema, se tem alguém passando, se não tem. A partir do momento que passou uma pessoa na rua, vamos falar aqui de um comércio, passou ali na rua aquela pessoa, e a câmera captou ela ali, ela já dá um alerta lá para nossa central. Aí a pessoa que está lá operando o vídeo já vai olhar, fala, opa, a pessoa tá só andando? Não, beleza, só passou na frente, foi embora. Não tem nenhuma atitude suspeita. Não tem nenhuma atitude suspeita, legal. Mas a partir do momento que a pessoa parou e começou a analisar, aí é onde a gente vai começar a filtrar qual que é a ideia dessa pessoa. Entendi. Porque muitas vezes o que acontece? A pessoa simplesmente parou numa loja, que é o exemplo que a gente começou, às vezes ele quer olhar lá dentro se tem o produto que ele quer no outro dia. Ele não tem tempo para ir lá olhar de dia, mas ele fala, não, agora que eu sei, dá só para ir lá comprar. Legal. Mas a gente vai estar acompanhando isso. Agora teve um caso que foi o dia que eu estava lá na parte da noite, até por causa de falta de funcionário, eu tive que trabalhar de noite e de dia. Dobrou o turno. Dobrei o turno. E chegou um indivíduo que parou em frente de um comércio. Ele começou a analisar, olhava para um lado, olhava para o outro. Aí passou uma pessoa, ele deu uma disfarçada, eu falei, opa, tem alguma coisa aí. Aí ele começou a olhar muito pro chão. Eu falei, tá procurando uma pedra pelo visto, né? Mas eu falei, agora eu vou ter certeza. Fui lá e disparei a sirene. E fica dentro do estabelecimento. E fica dentro do estabelecimento. Na hora que eu disparei aquela sirene, aquele indivíduo saiu correndo. Aí a partir daquele momento eu tive uma ideia. Eu falei, realmente ele estava querendo aprontar. Porque eu vou te fazer uma pergunta. Se você para na frente de um comércio e dispara a sirene, você vai sair correndo?
Não, né? Você pode levar aquele susto, falar, opa, O que tá o que acontecendo aconteceu? O aqui, que eu fiz de errado, né? né? Mas você não vai sair correndo. Se for um Não, conhecido não. seu, você não vai ligar, ó, tava aqui na frente, aqui, disparou. Ou você vai ver lá na plaquinha lá, se for um cliente meu, vai estar lá a plaquinha lá, vai falar, ó, Marcelo, É, cara, disparou. caramba, mas o cara. Então, a nossa intenção é justamente essa. A gente tendo esse controle com as câmeras, nós conseguimos evitar dessa pessoa te dar esse prejuízo. Porque, igual eu falo, às vezes o que ele vai te roubar lá dentro é muito mais barato do que a porta que ele quebrou. É, sim, com certeza. Então Então, você previne esse tipo de esse coisa, tipo de né? coisa, porque, falar bem a verdade, infelizmente o nosso Brasil, pra esses bandidinhos, não dá nada se ele for preso. É capaz, se você for lá na delegacia pra prestar queixa, você fica mais tempo lá do que esse próprio indivíduo que te deu o prejuízo. É, infelizmente, né? Infelizmente é isso. Ainda Então, tem algumas mudanças que são necessárias, né? Nesse E, sentido, e né? tá difícil de acontecer. É, mas então, aí, e é isso que funciona, então, dos desafios que você tem. Então, primeiro a mão de obra, que tá difícil. Isso tá difícil. E você tem também essa questão da próprias pessoas não entenderem Não o quanto é entenderem quanto é importante. importante. É. E Enfim. normalmente é dentro daquela. Aconteceu, aí eu vou ter que implantar. Sim, aí a outra parte difícil, que aí a pessoa quer na hora. Acabou de acontecer, entrou. Rapaz, entrar aqui na minha casa, Marcelo, pelo amor de Deus, você tem que vir Já colocar a instala câmera e aqui. instala. Eu falei, olha, por falta de mão de obra, você não consegue atender o cara naquele momento. Aí é uma das dificuldades. Ixi, mas dificuldades são várias. Mas as Sim, principais são essas. Existe também a dificuldade financeira. Não sim, vou falar que todo mundo passa por isso. Quem sim. é empreendedor e não sabe disso, ainda mais com mudanças de governo, teve pandemia, Uhum. teve tudo. Pra você manter um caixa, um fluxo para É tudo isso é difícil, né? difícil. Até você abriu ano em 2000 e... 2020. Ah, você fala o MEI ou quando eu Não, mudei quando você mudou para pra ME foi em 2022, 22. Ah, tá. Mas pós-pandemia, né? pós-pandemia. Mas antes da pandemia já tava. Você não tinha um espaço ainda físico, Não, não né? tinha espaço Não tinha físico físico. ainda não. Mas mesmo assim também enfrentou bastante desafios, né? Durante esse Enfrentei. período. E olha, eu vou te falar uma coisa, fica até uma dica para quem é parte de autônomo. Tentem fechar contratos. Uhum. O que me segurou na pandemia foi os nossos contratos. Uhum. Esses fazem total diferença, né? Faz Pro total autônomo, né? diferença para um autônomo, É. porque você fica no dia a dia, o autônomo é legal essa questão quando a gente é autônomo. Tem mês que você vai fazer lá, vamos lá, dizer assim, R$ 2.000. Não Aham. pagou nem as suas despesas. Mas tem mês que você vai fazer 7, 8, 10, 12, até 15 mil. Um Uhum. exemplo só, pessoal. Sim. Eu já fiz. Uhum. Mas se você no outro mês fez 2.000, igual a gente pegou 3 meses de pandemia e você ficar fechado. Na Mari, na época, trabalhava no hospital Uhum. e, e foi logo no começo. Ela infelizmente pegou a Covid ali, graças a Deus não foi nada de mais grave, Uhum. mas já fomos obrigados a ficar fechado em casa. Caramba. Depois ela pegou de novo, por estar trabalhando lá no foco, Nossa. de novo nós fechados. Depois de um tempo, foi eu que peguei, aí Aí foi. fechado de novo. Nossa. Eu acabei caindo e me machucando também. Devido ao acidente que eu sofri, eu fiquei com alguns probleminhas básicos. Eu mesmo tenho um problema grande no meu ombro. Aí eu caí, me machuquei, fiquei mais uns 10, 15 dias parado. E Uhum. aí o que que acontece? Se você não tem um contrato, É, você não trabalhou, você não ganhou. isso é verdade. Aí fica difícil, E né? fica difícil. E vou te falar uma coisa. Quando teve essa mudança de governo, inclusive, tinha muita gente que falava para mim que me pediu para fazer essa empresa. Com a Uhum. mudança de governo, falou: Não, Marcelo, agora eu não posso investir. Uhum. Quando eu abri minha empresa, eu levei até um baque, vou falar a É. verdade. Porque teve muita gente que falou: Não, não posso investir agora. Uhum. E querendo ou não, quando você monta um negócio que o pessoal tá te pedindo, você já tá contando com Claro, aqueles né? clientes. Você fala: Não, aquele ali eu já sei que vai ter. Então Vai fechar um eu posso contrato, né? fazer esse investimento que eu sei que vai entrar esse dinheiro. Uhum. Mas aí eu volto de novo no contrato. E minha empresa está viva hoje, graças a Deus, e é os meus clientes que eu tenho esses contratos. Então ele consegue manter a minha empresa. Não, que bom, né? Então, são os clientes ali que são fiéis São mesmo, né? A fiéis. você. Sim, Caramba. Gostam do seu trabalho, gostam da sua empresa, né? sim. Isso é bom.
E quais aprendizados você considera que você teve ao longo desse período, desde que você abriu a sua empresa, até o momento? Que aprendizados você... Olha, eu já vou usar o aprendizado que eu vou falar pra você, já foi bem antes, desde a época de escola. Que os professores sempre falaram pra gente, você tem que estudar. Esse eu acho que é o principal e todo mundo sabe desse. Esse é o principal. Se você não estudar, você não vai chegar em lugar nenhum. E não é só falar, eu já estudei, tá ótimo, olha, eu tô num ponto aqui que tá ótimo, não. Isso é um eterno aprender, principalmente na área de tecnologia, porque o que você olha hoje, daqui 2, 3 meses, já não tá, quase não tá valendo nada, às vezes. Se torna muito obsoleto, né? E é muito rápido. Muito rápido. Ainda mais de uns 5 anos pra cá. A coisa mudou de um jeito... Quando eu comecei a trabalhar mesmo, era só câmera analógica. Era uma câmera CIF. Qualidade baixíssima, 220 por 110. Hoje em dia nós estamos trabalhando com 4K. Como a tecnologia, né? Foi. Foi. E cada vez mais, né? Cada vez mais. E então o que eu falo para as pessoas? Estuda. Aí a outra parte que também veio lá da escola, você tem que se dedicar. Se você realmente acredita no que você quer, se dedica naquilo. Dificuldade vai vir, lógico. Então você tem que aprender a passar por cima dessas dificuldades também. Não vou falar para você ficar dando murro em ponto de faca também. Falar, olha, aconteceu, eu tô tentando, não quero fechar minha empresa. Não. Tem um ponto que às vezes a gente tem que saber o momento de entrar e o momento de sair. Sim. Às vezes é necessário você dar uns 2 passos atrás para você poder dar para frente de novo. Exato. Então, uma coisa que eu acredito é você ser sempre honesto. Esse acho que também é uma das coisas. Um ponto muito fundamental, porque eu vou te falar uma coisa, eu ganhei clientes. Tem um exemplo bem legal. Tem um cliente meu que eu demorei 6 meses para conseguir fazer um serviço para ele. Aí ele me ligou. Fui lá, fiz o orçamento para ele, falou, preciso que você faça essa semana, porque eu vou viajar. Eu falei, olha, então não vou fazer o compromisso com você, porque eu já tenho outros clientes na frente. E nesse momento, um outro cliente meu me ligou. Marcelo, tem como você vir fazer um serviço para mim? Eu falei, olha, infelizmente eu não posso. Aí ele falou, mas por quê? Eu falei, não, que eu já tenho 5 serviços agendados na frente, e aí só depois desse que eu vou fazer o seu. Aí o cara olhou para mim e falou, Marcelo, é você que vai fazer meu serviço. Aí eu falei, mas por quê? Ele falou, cara, o que eu vi em você, eu não vi ninguém aqui até agora. Essa questão de você preferir perder o serviço do que enrolar a pessoa. Isso é verdade. Então esse é um ponto crucial. Sim. E é claro, eu não vou falar que às vezes não vai ter um contratempo que vai te enrolar, às vezes você vai lá para fazer um servicinho, acredita que aquilo é rápido, demora. Isso vai acontecer. Só que você tem que ter a dignidade de pegar o telefone e ligar pro seu cliente, olha, não me espera não, que infelizmente eu não posso ir. Então isso é uma das coisas que me ajudou. E é claro, não posso falar, porque eu também já errei dessa maneira também. Tem vezes que você acaba esquecendo de avisar seu cliente. Isso aí é fato, né? Fato. Mas é algo importante que demonstra sua honestidade. Honestidade. Né? Isso é algo importantíssimo. Porque muitas vezes as pessoas pegam um serviço, mas não fazem, não tem esse compromisso, né? Marca e não vai. E nem satisfação dá. Infelizmente. Esse é um dos piores. Eu não vou falar que eu acredito que eu já devo ter feito isso naquela correria do momento, uma das outras coisas. Você tem que ter uma equipe boa. E acontece, não sei se já aconteceu com você, naquela correria a pessoa acabou de falar com você, às vezes você tá no mercado, por exemplo, a pessoa fala, vai lá e faz pra mim. Você não pegou o telefone e anotou, você vai esquecer. Ainda mais eu sou ruim de memória. Graças a Deus tem minha mulher. Que maravilha. E ela consegue organizar. Então, o que eu falo é isso, que eu aprendi. Você sempre se esforçar, dar seu melhor. Continuar estudando, se aprimorar. Se aprimorar, né? Por exemplo, o que a gente... No setor que você está hoje, até você falou que tem até uma certa preocupação de como que vai ser o futuro, né? Sim. Mas hoje você sempre está em busca de inovações, de buscar se aprimorar cada vez mais, né? E eu aprendi uma outra coisa também. Como eu já disse, né? Você sempre tem que dar seu melhor, mas não é só na sua mão de obra, às vezes no produto que você oferece para o seu cliente também. Tem cliente meu que às vezes fala, poxa, tá muito caro. Eu falei, olha, quando eu tô vendendo para você, eu não tô só te vendendo um produto, eu tô te vendendo a confiança que você tá esperando de ter nele. Não adianta eu pegar, vou dar um exemplo de câmeras. A câmera mais barata que eu trabalho hoje, posso falar preço? Pode. A câmera mais barata que eu trabalho hoje, trabalho no valor de R$250. Tem câmeras no mercado que custa R$40.
Aí eles me falam, por que você não vende ela? Porque não vai trazer a segurança que você precisa. Se for só pra mim te vender um produto e falar eu ganhei dinheiro, não quero. Prefiro não fazer. Concordo. E existe muita gente que fala, não, eu quero só pra olhar um movimento. Legal, você quer só ver o movimento que aconteceu. Mas se uma hora aquele movimento foi a mais, o cara invadiu a tua casa, E aí? e aí? Você não vai conseguir identificar a pessoa, vai te trazer uma sensação tão ruim, fala, poxa, eu gastei dinheiro num negócio que não funcionou. Sim. E aí entra aquela outra parte que eu olho pra mim como profissional. O cara nunca vai falar, eu escolhi o mais barato, né? Ele vai falar, foi o Marcelo que fez. Foi a MZL que veio aqui e fez essa porcaria pra mim. Ou me vendeu esse produto que não horrível serve. e não me falou nada. Não me falou nada. Então, aí eu já falo até um pouco da diferença do meu preço pros outros. Aí tem aquele detalhe também, às vezes o pessoal fala, poxa, tá muito mais caro, é uma das outras dificuldades que a gente tinha aquela hora que você me perguntou e eu acabei esquecendo. Voltando agora, Sim. é a concorrência desleal. E aí entra naquela parte que a gente tava falando também, a pessoa, ela acredita assim, alguns concorrentes que a gente já teve, que até já foram até embora alguns. Ele fala, eu vou ganhar R$500, quando eu trabalhava de funcionário eu ganhava 300 por semana, eu ganhei 500 uma semana, tá ótimo. Não, a partir do momento que você é empreendedor, você esquece isso. Porque você vai ter problemas, você nunca vai sair da onde você tá. Eu não falo que você tem que explorar o seu cliente, não tô nunca falando isso. Mas você tem que cobrar o justo, você tem que cobrar pelo seu conhecimento. Eu fiz vários cursos, e até hoje faço. Sim. E às vezes a pessoa foi lá assistir um vídeo no YouTube e acha que é profissional. Já sabe de tudo. Já sabe de tudo, aí sai pra fazer. Essa é uma das outras grandes dificuldades que a gente tem. E ele é totalmente informal, então ele não paga nada de imposto. Sim, Tudo que entrar ele vai colocar no bolso dele. Aí Tem ele vai... esse problema também, né? Vai, Da aí às vezes, informalidade. acontece desse próprio profissional ir lá no Mercado Livre da vida e vai lá e compra uma câmera lá de R$40. Aí ele vem aqui e te vende ela por 200. Aí eu vendi minha câmera de 250 que custa 198. Ele ganhou 3 vezes mais do que eu, mas te entregou um negócio que não vale nada. Exatamente. E aí é que às vezes essa concorrência desleal acaba prejudicando quem oferece um serviço de qualidade. Sim. E muitos comerciantes estão passando por isso também, querendo ou não, o Mercado Livre hoje se tornou um grande inimigo do comércio. É a tecnologia. É a tecnologia, por isso que eu falo. Eu ainda tenho uma grande vantagem. A gente presta mão de obra, então a gente ganha na mão de obra, presta em serviços. Mas tem aí você agrega valor. Né? Agrega valor. Aí você presta serviço, você também tem um produto ali de qualidade que você confia. Sim. Você oferece ali para o seu cliente. Né? Então esses são os pontos de diferença. Isso também é uma grande dificuldade, não só para mim, como para várias outras pessoas. E aí entra aquele detalhe, o cara não tem funcionário, ele não tem ninguém. Agora já pega lá na minha empresa. Hoje nós somos em 7. Então, para mim poder te proporcionar um serviço bem feito, eu tenho um gasto a mais com meus funcionários. Então não tem como eu falar para você que eu vou cobrar a mesma coisa de uma pessoa que está lá, sozinho de bicicleta. Sim, exato. É isso que as pessoas precisam entender um pouco mais também. Sim. E não que eu esteja criticando essa pessoa que está de bicicleta. Ela que está numa bicicleta, eu quero que ela compre um carro, que ela tenha uma empresa, mas ela tem que evoluir. Mas para ela evoluir, ela tem que acreditar nela, fazer um serviço de aperfeiçoamento e crescer. Não acreditar que eu só tenho que fazer mais barato, senão o cara não vai fazer comigo. Não é assim. Sim. Eu sempre tive isso comigo. Eu vou fazer meu serviço? Vou, mas eu quero ganhar pelo que eu sei. Claro, com certeza. Não é porque eu comecei agora que eu tenho que fazer pela metade do preço de quem sabe. Exato. E você vai fazendo o serviço certinho, com compromisso, quando você pensar que não, você está com um leque de cliente gigante. Sim, com certeza. Porque aí um vai falando para outro, vai conhecendo o trabalho, vai confiando cada vez mais, né? Sim. Exato. Maravilha. Bem, eu vou falar aqui um pouquinho dos nossos parceiros, antes da gente dar sequência aqui. Vou falar aqui da Pimenta Doce Modas, @loja Pimenta Doce BTO, lá no Instagram, segue lá, da Cristiane Calistro, uma loja especializada nos segmentos da moda masculina, feminina, infantil e acessórios. A Luz Mentoria Empresarial também, mentorias na área de gestão e sistema de gestão online. Então, se você precisar de uma mentoria ou então um sistema de gestão para controle e organização da sua empresa, entre em contato também @Luz Mentoria Empresarial nas redes sociais. E se você quer se tornar um patrocinador aqui do nosso podcast, entre em contato com a gente, né? Se você quiser ampliar a sua marca, ter o alcance da nossa audiência, entre em contato no nosso direct ou então no WhatsApp que vai aparecer no seu vídeo aí, tá bom? Bem, Marcelo,
são muitos detalhes, né? São muitas histórias, muitas coisas que vai passando nessa vida de empreendedor, né? É uma coisa que a gente estava falando, você chegou a pensar em trabalhar em outras áreas ou ter algum outro tipo de profissão? Olha, já pensei. Tanto é que na minha adolescência, meu sonho era trabalhar na área de informática. Tanto é que quando eu fiz o Enem e tudo, só com as notas do Enem que eu tive, eu ganhei uma bolsa de estudos para engenharia da informática. Caramba, que legal. Era para ir para o Paraná. Eu estava até entusiasmado, até começar a conversar, e aí eu pensei num detalhe, eu vou ter que ir embora de Bonito. Isso aí pesou. Isso pesou muito, porque eu gosto daqui. Eu nunca gostei de cidade grande. Aí foi quando eu desisti desse sonho, aos 17 anos. Depois de conversar com o pessoal, porque querendo ou não, era um sonho que eu tinha, mas é aquela história da realidade. Naquela época eu achava legal isso. Hoje eu não sei se é assim ainda, mas eles faziam você conversar com as pessoas. Você conversava com professores, você conversava com alunos que já estavam no primeiro, segundo, terceiro, quarto ano da faculdade, para ver se era realmente o que você queria. E uma das perguntas que me fez desistir foi a seguinte: você gosta de informática? Eu falei, gosto. Você ama a informática? Eu falei, acho que eu amo. Você é apaixonado pela informática? Eu falei, cara, onde você quer chegar? Ele falou, você acha que a sua vida é um computador? Aí eu falei, não, acho que não, porque eu também tenho uma vida social. Aí ele falou, os melhores sucedidos no ramo da informática, eles ficam no mínimo 16 horas em cima de um computador. Você está disposto a isso? Caramba, aí te fez refletir bastante. Refleti bastante. E se você parar para ver, igual eles falavam, eu comecei a estudar mais um pouquinho depois, as grandes mentes da informática, da área da tecnologia em si, são pessoas solitárias. Você já prestou atenção nisso? Eu falei, não é isso que eu quero para minha vida, não. Todos eles falavam, ganha muito bem. Tanto é que naquela época o salário mínimo, se eu não me engano, era R$100 e poucos, um engenheiro informático já ganhava 8 mil. Mas era mais outro detalhe, nem Mato Grosso do Sul tinha espaço para uma pessoa nesse ramo. É verdade. E é uma área realmente muito promissora ainda, né? Sim, Continua não, sendo, até hoje é uma das mais mas promissoras de todas. realmente você tem que... Só que ali a dedicação é muito grande. Não que a nossa não seja. Sim. Tem dia que eu fico quase louco, a Marielle mesmo, às vezes fico olhando. Posso marcar um dia na tua agenda pra mim? Caraca. Tem isso também, né? E, Marcelo, eu tinha uma pergunta aqui para você sobre se existem alguns empreendedores ou modelos de negócio que te inspiram. Até você falou que você procura filtrar, né? Você Sim. vê... Não, a gente pode usar até a nossa cidade. Tem mercados, tem empresas de informática, tem lojas, tem tudo. Eu acho legal onde essas pessoas chegaram, eu vejo, mas sinceramente é uma coisa que eu uso pra mim. Não sei se serve pra todo mundo, nem sei se eu tô certo ou tô errado, mas eu acredito que cada um deve seguir a sua trilha. Cada um deve fazer a sua história. Como a gente tinha falado aquela hora, né? Não tem aquela questão que a gente olha e fala assim, isso tudo que eu falei serve pra mim. Às vezes tudo que eu falei aqui não vai servir de nada pra alguém, mas pode servir alguma coisa. Com certeza. E assim eu acredito que seja pra você ou pra outros. Mas é claro, sim, você vê grandes empresários aqui na cidade, se você parar pra olhar, seu ex-patrão mesmo, nossa, olha onde ele chegou, o que ele já conquistou. Com certeza. E é muita dedicação. É muita né? dedicação, e essa dedicação que a gente busca. Tem, com certeza. E Marcelo, nós estamos chegando ao final aqui do nosso Procast. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que nos assistem, para a nossa audiência, com uma mensagem final. Bom, a mensagem final que eu deixo para todos é: faça o melhor que você pode. Resumindo, é isso daí. Faça o melhor que você pode. Você nunca vai ser melhor em tudo que você quer fazer. Mas se você fizer o melhor que você consegue e tentar cada vez melhorar mais, esse é o importante. Seja a melhor pessoa que você vai ser, seja aquela pessoa que você quer que o outro seja para você. Eu acho que você fazendo isso daí já vai conseguir chegar muito longe. Maravilha, perfeito, Marcelo. Obrigado. Obrigado, tá? tu. Valeu mesmo, Mesmo, obrigado aí Paulo. por você ter aceito o nosso convite. Obrigado a Marielle também, que fiz o contato com ela para a gente intermediar o nosso bate-papo. Eu quero agradecer a cada um de vocês que nos assistiram. Também
Agradecer aqui ao Hotel Piramiúna, que nos cedeu aqui o espaço para que a gente pudesse bater um papo aqui com o Marcelo, tá? Agradecer também ao Márcio Ximenes, ele é o cara da produção ali, né? O cara que faz a mágica acontecer aqui, tá? E até o próximo Procast. Tchau, tchau, gente.